Ok. Boa noite a todos. Boa noite. É bom rever alguns rostinhos que não víamos há horas e que estão presentes, principalmente nesta data, na qual comemoramos o nosso 7º aniversário. Estava falando com a Dani antes que me sinto muito plena, muito feliz, apesar de estarmos aqui todos os meses realizando palestra. Mas essa em especial faz com que a gente também sinta a alegria de comemorarmos os 7 anos na fala que teremos nesta noite. Então hoje nós vamos conversar sobre a evolução através das provas e expiações. Que Deus, que Jesus, que os mentores amigos possam nos envolver nesta noite. Escolhemos essa temática porque nós vemos as pessoas hoje nos procurarem para saberem a respeito das suas dificuldades, das suas vicissitudes, das situações em que enfrentam no dia a dia. E buscam o Espiritismo justamente para esclarecimentos. Se o que estão passando quer dizer desta vida, de vidas passadas, se essa situação tende a permanecer ou se dependerá de uma força estranha, oculta, diferente de si mesmo, a finalização do sofrimento. Então, buscamos nesta temática o entendimento de como nós podemos evoluir através destes dois mecanismos, as provações e as expiações. Por que isso? Porque a evolução é uma lei da natureza, é universal. Todos nós evoluímos, é por força de lei. Por que isso? Porque nós trazemos intimamente essa vontade de nos melhorarmos, essa vontade de termos mais conforto, de termos mais tranquilidade, de não termos sofrimento, está em nós. Nós sempre estamos buscando estarmos com plenitude nos nossos sentimentos. Por quê? Porque Deus submeteu a todos nós numa lei única que é chamada a lei do progresso. E todos nós estamos submetidos a esta lei. Tudo no universo evolui sob uma força de acordo com o que cada corpo inerte ou vivo sente. Então tudo no universo, sem exceção, evolui. Os mundos evoluem, as pessoas evoluem, as plantas, os animais, os minerais sofrem a ação dessa evolução. Então nós vemos hoje que nós buscamos automaticamente nos sentirmos melhores contra o frio, contra as intempéries, acalmamos os nossos sentimentos. Nós sempre estamos buscando isso. Porém, esta busca se voltou unicamente para o lado material. Então, nós buscamos satisfazer as nossas necessidades materiais, como que se elas, sendo satisfeitas, nos trouxessem a felicidade. Não estamos falando de alegrias, estamos falando de felicidade. Aquela felicidade plena, perfeita, completa, que ela é obtida através da paz que nós temos nos nossos corações. Então, o que nós vemos hoje em dia é justamente isso. A maioria de nós, busca a satisfação das suas necessidades materiais. E hoje o pensamento é este: nós temos que aproveitar a juventude, aproveitar a vida, não importam as consequências, não importam as situações que se nos apresentem. E acabamos caindo no que vemos todos os dias, um consumismo voraz, desenfreado, onde as pessoas se sentem
pelas altas técnicas de marketing, que são importantes, mas que não são fundamentais para a conclusão da felicidade do ser humano. Então, este consumismo leva as pessoas a buscarem ter cada vez mais, ter carros, casas, joias, ter, o verbo é ter. Quanto mais eu tiver, mais facilmente eu serei feliz. Só que a gente vê que não funciona assim. Porque muitas pessoas que têm tudo não são plenamente felizes. Porque nós sabemos que o fundamental não é termos, mas sermos. As coisas são importantes para a satisfação da nossa vida física. Porém, nós somos espíritos imortais. Então nós temos que satisfazer muito mais do que a compra das coisas materiais. E nisso nós nos perdemos. Por quê? Porque nós nos ligamos no automático. E a gente vê que o consumismo contagia das crianças até os idosos. Fazendo com que as crianças apenas repitam as ações dos mais velhos. Impedindo até que elas reflitam. E essas crianças hoje são alvo das grandes campanhas de marketing que são vinculadas aos meios de comunicação. Porque a criança, por não ter maturidade emocional, busca a sua felicidade no aqui e agora. E está certo, porque ela está ainda numa aprendizagem. Porém, cabe aos pais, aos responsáveis, mostrarem que não é isso. E um rapaz já nos disse há muitos anos atrás: não ajunteis para vós tesouros na terra, onde a traça e os vermes os corroem, e onde os ladrões os arrebatam e roubam. Mas ajuntai para vós tesouros no céu, onde nem a traça nem os vermes os corroem, nem os ladrões os roubam. Pois onde está o teu tesouro, aí também está o teu coração. Esse rapaz de 30 anos, que é um rapaz, que trouxe essas orientações para nós, já queria nos mostrar que a nossa vida no corpo físico é muito rápida. Que a nossa vida e que nós devemos amealhar são as coisas do espírito, onde as traças, a ferrugem, os ladrões não roubam, não corroem, não consomem. Amit Goswami, um grande físico reconhecido no mundo científico, mas também reconhecido pela sua espiritualidade, nos diz: em um mundo assim, necessidades espirituais frequentemente passam despercebidas ou são sublimadas se afloram à superfície. Se só a matéria real, como o materialismo nos ensinou a acreditar, então posses materiais constituem o único alicerce razoável para a felicidade e é a boa vida. Claro que as religiões, os mestres espirituais e as tradições artísticas e literárias nos ensinam que isto não é verdade. Como foi que chegamos a esse deplorável estado quando aceitamos o materialismo como a denominada visão científica do mundo? Então, hoje, para a ciência, aquilo que não é medido, palpado, mensurado, quantificado, não existe. E quando nós, indivíduos, utilizamos esta ciência, esta visão materialista como a única visão nas nossas vidas, nós acabamos nos perdendo. E nos perdendo a
de vermos situações que de outra maneira não aceitaríamos. Quando nós vemos quadros na televisão de violência ou na internet, quando nós vemos os pais carregando filhos, corpos de filhos às vezes mutilados por bombas, por ataques terroristas, como temos visto ultimamente, aí muitos de nós nos sentimos tocados por esta dor e nos sentimos irmãos em humanidade. É claro que aqui nós representamos esse rostinho porque se a gente quisesse trazer imagens de violência, a televisão e a internet estão lotadas. Mas nós podemos visualizar estes quadros e verificarmos que não dá mais para continuar assim. Que nós precisamos mudar. Que nós não podemos mais aceitar este quadro e ficarmos indiferentes. Por quê? Porque também diz respeito a nós. Se são hoje eles que estão sendo atacados, amanhã poderemos ser nós. Então nós precisamos unir os nossos esforços e buscarmos essa mudança. As pessoas dizem, mas o mundo está perdido, não tem mais jeito, é pai matando filho, é mãe esquartejando o marido, isso não tem mais jeito. A gente sabe que nós estamos numa fase de transição. E esta fase é importante para que nós possamos refletir de que lado queremos ficar. Por quê? Porque outro Senhor já nos disse, seja a mudança que você deseja ver no mundo. Se nós queremos que o mundo mude, nós precisamos fazer essa mudança. Porque tudo evolui e a Terra está aqui ainda numa qualificação de planeta de provas e expiações, onde o mal predomina, onde o mal sobrepuja o bem. Mas nós estamos muito mais próximo deste estado de regeneração do que deste estado primitivo. Por quê? Porque a grande maioria de nós já não aceita essas violências, essa agressão. Então nós devemos entender que nós ainda vamos visualizar estes quadros de muita violência. Porém, nós podemos já fazer a mudança. Porque só virão reencarnar no mundo de regeneração, só voltarão para a Terra, como aquele rapaz que eu falei já nos orientou. Os mansos e os pacíficos herdarão a terra. Jesus já nos disse. Então nós podemos desde já trabalharmos nesta proposta. Enquanto estamos evoluindo, enquanto estamos aqui conhecedores dessa doutrina que nos propõe a lei do progresso como uma lei que não exige o máximo de nós, a não ser exige aquilo que nós podemos contemplá-la. Então, a lei do progresso, ao atingir todos, está tutelando todos os habitantes deste universo. E Kardec recebe como resposta, na questão 540 do Livro dos Espíritos, essa citação: é assim que tudo serve, tudo se coordena na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que ele mesmo começou por átomo. Então, nós aí conseguimos compreender aquela frase poética que a gente já escutou várias vezes: ao tocarmos numa flor, alcançamos as estrelas. Porque tudo se encadeia. Então, num planeta globalizado, nós sabemos no mesmo instante o que está acontecendo no outro lado do mundo e nos compadecemos. Eu sempre digo, se lá tem os terroristas que matam muita gente
em pouco tempo. Aqui nós temos a violência urbana que mata pouca gente de hora em hora. E com esta ânsia que o homem tem de viver, ele está morrendo. Porque ele busca só na satisfação dos seus prazeres físicos. E aí nós temos índices alarmantes de dependência química, de depressão, de violência, hoje, ultimamente, de ansiedade, em função das redes sociais, em função da conectividade. Nós já temos um alto índice de ansiedade, principalmente entre os jovens. Então nós sabemos que tudo se encadeia, porque tudo evolui junto. Então, se nós quisermos entrar nessa condição de candidatos a reencarnarmos no mundo de regeneração, para o qual a nossa querida casa Terra vai passar, nós já temos que entender que esta é a evolução do espírito. Nós somos criados simples e ignorantes, desconhecedores pelo Pai. Deus, ao nos criar, nos cria nos dando a condição de nós nos esforçarmos e evoluirmos. Então, desde o início, desde as eras primevas, nós vamos evoluindo em cada uma das oportunidades de contato. Mas, junto com esta evolução, nós vamos adquirindo os conhecimentos, até o momento que nós vamos aí nos tornar espíritos perfeitos, espíritos puros, aqueles que terão a felicidade plena. Não a felicidade que nós buscamos aqui na Terra, que é uma felicidade da paz de consciência. Não, teremos a felicidade plena. Enquanto isso não ocorre, nós precisamos amealhar os conhecimentos que vamos adquirindo em cada experiência. Então, Deus nos cria simples e ignorantes, porém, Ele nos dá o livre-arbítrio. Se Ele nos deixou livre para agirmos, Ele também nos deixou livre para escolhermos. E essas escolhas é que nos levam a acertarmos nos caminhos ou a errarmos. Então nós vamos aprendendo. Fomos criados simples e ignorantes das verdades, mas possuidores de todas as sementes das virtudes. E vamos trabalhando. E para que isso ocorra, nós teremos que reencarnar outras vezes. Por quê? Porque nós não conseguimos, numa única existência, termos todo o conhecimento de todas as ciências, de todas as culturas, de todas as línguas, de tudo, e desenvolvermos todas as virtudes. Então Deus nos cria simples e ignorantes, com o livre-arbítrio, mas com muitas oportunidades de aprendermos. Então estamos no mundo físico para nascer, morrer, renascer ainda, progredir sempre. Tal é a lei. Estamos aqui de passagem para isso, para progredir sempre. Esta é a lei. Não estamos aqui simplesmente para gozarmos a vida. Não que não seja bom passear num cruzeiro marítimo, mas não viemos só para passear. Viemos para progredir. Ninguém está aqui só para ganhar dinheiro ou para satisfazer as suas necessidades físicas. Por quê? Porque nós sabemos que nada nos pertence, nem o corpo. Nós não levaremos para o mundo espiritual. O corpo é enterrado ou cremado, fica.
todos os nossos bens, todos os nossos títulos, todas as nossas propriedades, todos os nossos amores ficarão. Nós temos que entender que existe uma proposta divina porque estamos aqui. E esta proposta é a aprendizagem, é a evolução. Então, queiramos ou não, venhamos ou não aproveitar a encarnação, nós estamos aqui para evoluir, para aprender. Para aprender, no fundo, é aprender a amar. E amar não só os meus afetos, amar a humanidade. Então vocês vejam quantas indas e vindas teremos até concluirmos essa etapa e nos tornarmos espíritos puros. Então existem finalidades da reencarnação. Ninguém está aqui só porque quer ou só para desfrutar deste planeta maravilhoso. Existem 4 grandes finalidades: cooperar com a obra da criação, adquirir experiência através das provas, expiar erros do passado e progredir sempre. Opa! Aqui já vimos as provas e as expiações. Então é finalidade da reencarnação termos provas e termos expiações. Por quê? As provas são aquele mecanismo que Deus entende que nós, ao nos submetermos a elas, vamos internalizando o seu ensino. Vamos internalizando essa aprendizagem. E quando erramos, temos que reparar. Então, cooperar com a obra de criação. A cada vez que nós nos distanciamos do mal, que nós trabalhamos para o bem, que nós nos dedicamos ao próximo, nós estamos ajudando Deus na sua obra, na sua criação. Quando nós estamos experienciando novas situações, novos desafios, novas dificuldades, nós aí estamos sendo provados. Mas, às vezes, nós temos que reparar erros. Então, aproveitamos também a reencarnação. E, no final, progredimos sempre. Então, esta é a finalidade de estarmos aqui. Ah, mas ali não diz que eu preciso estudar, que eu preciso me capacitar. Por quê? Porque na progressão, nós precisamos de 2 asas. A asa do conhecimento, do saber, do intelectual, e a asa da moral. Então, para que nós possamos voar até o infinito, até a perfeição, nós precisamos amealhar essas 2 condições, o intelecto e a moral. E isso é que nos diferencia. Nós sabemos que estamos aqui de passagem, que somos espíritos imortais. Então, precisamos, ao mesmo tempo que eu busque a capacitação no meu emprego, na minha profissão, eu também busque a minha melhora moral. Porque eu não conseguirei voar com uma asa só. E a gente vê muito facilmente aqueles grandes homens de ciência que só têm o intelecto, que não têm a moral e que se utilizam deste intelecto muito mal. Então não conseguem atingir a perfeição. Estamos num planeta escola de provas e obstáculos. O objetivo da prova é a nossa evolução. Aceitá-la e vencê-la é desafio de cada um. E aí começa a complicar. Deus nos cria, nos coloca uma oportunidade de reencarnação, mas
Para que eu consiga evoluir, ele me dá provas, desafios, para ver se eu vou compreendendo. E eu tenho que fazer escolhas. Eu estou diante de um desafio e aí eu tenho que fazer escolhas. Essas escolhas são pautadas no meu livre-arbítrio. Eu posso me capacitar e, através da minha capacitação, escolher que caminho vou trilhar. Ou eu posso receber orientação, conselho, etc. e escolher. Mas sempre serei eu a tomar a decisão. E isto é fundamental. Por quê? Porque se eu decido pelo caminho correto, seja ele pedregoso ou plano, e este caminho sendo correto, me leva à aprendizagem, eu internalizo esse conhecimento. Porém, se a minha escolha for uma escolha equivocada, eu não vou avançar. E quantas vezes nós fazemos isso? Então, se eu acerto o caminho escolhido diante da prova, eu sou promovida. Eu tenho condições de evoluir. Porém, se eu fiz uma escolha errada, porque eu não sei qual dos dois caminhos devo tomar, ou dos 10 ou dos milhares de caminhos, eu vou ter que refazer. E aí, então, nós vamos ter a diferença entre provas e expiações. As provas e expiações têm uma significância diferente. E aí nós compreendemos, quando nós estamos enfrentando uma prova, isto é, quando nós vamos saber se eu estou referendando um conhecimento que vai me promover, ou se eu estou refazendo um caminho que eu fiz equivocado. E aí nós temos a Joana de Ângeles, mentora do Divaldo Franco. Ela, no livro Plenitude, ela nos traz as definições. E ela diz o seguinte: provas são testes, são experiências requeridas ou propostas pelos guias espirituais antes do renascimento corporal do candidato, examinando suas fichas de evolução, avaliadas as suas probabilidades de vitória e os recursos ao seu alcance para o acontecimento. Isto é, nós nos candidatamos à reencarnação. E aí escolhemos o tipo de provas que necessitamos passar. Então veja só, primeiro são avaliadas as fichas se eu tenho chances de vitória. Ninguém reencarna sem chances de vitória, isto é, sem condições de superar suas provas. Ah, Samira, tu fala isso porque tu não conhece o marido que eu tenho, o filho que eu tenho, tu não sabes a vida que eu levo. Ora, ninguém reencarna sem chances de vitória. Por quê? Porque a programação reencarnatória leva muito tempo e está somente nas mãos dos benfeitores. E eles estudam cuidadosamente a nossa condição evolutiva. Eles podem propor conosco junto, ou eles estruturam uma reencarnação na qual nós teremos chances de vitória sem que nós participemos. Por quê? Porque às vezes nós nos comportamos como crianças birrentas, teimosas, que não querem realizar aquilo que é bom. E os benfeitores, porque são espíritos mais evoluídos, sabem o que é melhor para nós. Então, as provas são os testes. A gente pode adiar, a gente pode postergar os testes. Não são impositivos. Se eu tenho a prova da paciência com um marido difícil, eu
posso me separar do marido e deixar esta prova para uma outra encarnação. É claro que tudo que nós deixarmos para depois, teremos o acréscimo do juro. E lembrem-se sempre que nós viemos para cá com os recursos para o acontecimento. Nós estaremos amparados para superarmos essas provas. Ao contrário, as expiações são sofrimentos impostos, irrecusáveis, inadiáveis, por constituírem a medicação eficaz, a cirurgia corretiva para o mal que se agravou. As expiações podem ser atenuadas, porém não podem ser sanadas. Aí a gente tem uma exemplificação muito grande. A expiação é um sofrimento. Me é imposto aquele sofrimento, aquela dor, porque eu em outra oportunidade usei mal a condição que eu tive. Então aí vem uma limitação para o espírito. Aí nós vemos as crianças que nascem já com deformidades físicas, com deficiências mentais. Aí nós vemos um Lars Grael que perde uma perna no auge do seu estrelato. Aí nós vemos o Christopher Rivers, que foi o super-homem e depois ficou tetraplégico. Então nós vemos que são sofrimentos impostos, irrecusáveis, que nós não podemos postergar, que eu não posso deixar para amanhã, que aquilo é muito maior do que a minha possibilidade de escolha. Estas são as expiações. Eu tenho que expiar um erro cometido pela minha má vontade em acertar. Eu mal usei aquela liberdade, o livre-arbítrio que Deus me deu, e tornei a minha caminhada sofrível para os que me acompanharam. Na outra oportunidade, eu pedi, ou os benfeitores acharam melhor, que eu, espírito imortal, viesse tolhida num corpo disforme ou deficiente. Então, aquela encarnação serve de mata-borrão para as deficiências do espírito, para que sejam absorvidas naquele período em que ele fica contido dentro de uma situação, para que ele não desenvolva males maiores. E hoje a gente vê muitos exemplos que são expiações. Então, as expiações, elas reerguem o indivíduo faltoso ao nível que ele estava antes da falta cometida. Enquanto as provas nos propõem um aumento da nossa condição evolutiva, na expiação, nós, ao cumprirmos bem, porque nós vemos muitas pessoas que estão num processo expiatório, resmungam e sentem-se furiosos diante daquela situação. Eu sempre lembro daquele ceguinho de Caxias, né, que era famoso porque ele era cego e todo mundo ajudava, e teve uma época que um cirurgião em Caxias se ofereceu para fazer a cirurgia, um cirurgião oftálmico, e propôs para ele. E o ceguinho ficou furioso porque ele disse: assim o senhor vai tirar o meu ganha-pão, que era a mendicância. Então, este não estará reparando a sua expiação das faltas passadas. E tantas outras pessoas que a gente viu, né? Quando no estado errante e antes de reencarnar, o espírito tem a consciência e a previsão das coisas que lhe sucederão na vida, pergunta Kardec. Quer dizer que eu estou lá no mundo espiritual,
eu vou reencarnar. Será que lá eu posso ter uma ideia das coisas que vão me suceder? E os benfeitores respondem: ele próprio escolhe o gênero de provas que quer suportar. E é nisto que consiste o seu livre-arbítrio. Então, se nós viemos com uma cruz pesada, que a cruz representa a nossa carga reencarnatória, é porque nós escolhemos o gênero de provas. Nós não escolhemos tudo o que nos acontece aqui. Por quê? Porque diante da dificuldade, nós temos o livre-arbítrio que escolhe que caminho tomar. Mas o gênero de dificuldade, se eu vou nascer num ambiente que vai traduzir-se em amor para mim, ou ódio, ou revolta, ou indiferença, se eu vou ter recursos financeiros ou não, este é o gênero de provas. Então, decorrente de cada tipo de gênero, eu sei o que poderá me acontecer. Porém, quando nós mergulhamos na carne, graças a Deus, nós esquecemos. Por quê? Porque se nós nos lembrássemos do que fizéramos, do que fomos em outras vidas, nós não manteríamos o livre-arbítrio. Nós nos sentiríamos paralisados diante das situações. Então, nós escolhemos as provas. E Kardec vai ainda além. O que dirige o espírito na escolha das provas que deve suportar? Aqui são os números das questões no Livro dos Espíritos. E os benfeitores respondem: ele escolhe as que podem ser para ele uma expiação segundo a natureza de suas faltas e o faça avançar mais rapidamente. E seguindo, depois eu vou comentar. Não parece natural que os espíritos escolham as provas menos penosas? Quando nós estamos lá, nós dissemos assim: não, eu quero escolher uma expiação porque é um remédio amargo, mas eu, em 50 anos, em 60 anos, em 100 anos, no máximo, eu dou conta disso, volto para cá bem. E Kardec pergunta: mas não parece natural que os espíritos escolham provas menos penosas? E os benfeitores dizem: para vós sim, para o espírito não. Quando ele se liberta da matéria, a ilusão desaparece e ele pensa de outra maneira. Quando nós vamos para o mundo espiritual, nós nos damos conta do que fizemos de errado, do que prejudicamos, do que falamos mal, do que agimos mal. Quando estamos lá, estamos de posse da plenitude da nossa memória. Então, vamos ter condições de avaliar. Por que eu não tolerei mais? Por que eu não fui mais indulgente? Por que eu não fui mais caridosa, mais abnegada? Essas virtudes que nós, quando estamos aqui, não conseguimos fazê-las florescer. E daí, quando nós estamos aqui, a gente resmunga, a gente reclama e a gente diz que tudo é vontade de Deus. Porque se eu tenho uma dificuldade aqui, lá ou acolá, eu não tenho culpa. Eu não tenho responsabilidades. É Deus quem quis. Ora, nós temos responsabilidades sim. Como Deus nos deu o livre-arbítrio, Ele nos deu também a responsabilidade de cada escolha nas nossas mãos. Então, se eu escolher caminhar assim ou assado, a responsabilidade desta escolha é minha. Por isso, o poder da escolha está nas nossas mãos. E é fundamental isso. Porque eu posso escolher um caminho, errar e refazer. E não ficar no processo ou da culpa, ou da desculpa, no processo paralisante da culpa, ou justificante da desculpa. Ah, eu fiz assim porque a situação era essa, porque tu não sabes
a situação como estava, não fique nisso. Refaça. Oriente-se por aquilo que Deus nos deu, que é o amor. Se errou, estamos aqui para refazer. Nós temos que entender que Deus nos criou sem conhecimento, para que nós, na tentativa de acertos e erros, achássemos o caminho. Bezerra de Menezes nos diz: cada um de nós traz no arquivo espiritual suas próprias fichas, que determinam esta ou aquela prova, este ou aquele sofrimento. Por isso, o mal que te aflige hoje não é senão uma pequena reminiscência do passado, que a misericórdia divina parcelou, a fim de que o teu débito não pesasse muito sobre a tua vida. Quer dizer, o nosso débito é muito maior do que a carga que hoje estamos carregando. A misericórdia divina parcelou. Vejam como Deus é amor. Deus sabe que nós damos contas de uma parcelinha em cada encarnação. E isso nós aqui temos que vir desempenhar. Então, aquela dor que eu estou passando hoje não pode ser um motivo de sofrimento. A dor é a lei de equilíbrio e educação. A dor ocasionada pelo desafio, pela provação, pela expiação, não pode virar num sofrimento. Tem diferença. Eu sinto a dor, mas eu não sofro. Eu não fico laboreando, eu não fico alimentando, eu não fico me queixando. Eu tenho a dificuldade, eu tenho o desafio, eu tenho a necessidade da evolução, porque eu preciso me reeducar. Então, a dor é educativa, nunca punitiva. A dor nos restabelece o caminho. Joana de Ângeles, nesse mesmo livro, Plenitude, ela vai dizer que a dor serve de guardrail. Quando nós estamos desviando do caminho para cair no precipício, nós batemos na dor. E a dor tem o poder de nos reorientar para o caminho do meio de novo. Então, aqui, a doença que nos surge de maneira inesperada é o convite à resignação e à fé. O chefe difícil, agressivo, nos convida à compreensão, à paciência. O vizinho intolerante nos convida à tolerância. E todos os desafios fazem com que nós venhamos a desabrochar aquelas sementes das virtudes das quais trazemos quando fomos criados por Deus. Mas precisamos ter a coragem da autoanálise. Aonde eu estou repetindo os meus erros, que a minha vida é um inferno. Aonde eu estou repetindo as minhas escolhas equivocadas, que eu não saio desse círculo. E sempre eu caio nos mesmos erros. Eu não sei o que eu tenho, se aproximam de mim sempre pessoas que querem me sugar, me trapacear, eu não sei. Ora, não são as pessoas, são condutas minhas que dão oportunidades a que as pessoas se aproximem com esse intuito. Então não são os outros, a análise deve ser feita dentro. Por isso muitos de nós preferimos ouvir o ruído exterior das compras, da vida, das querelas materiais, do que olhar para o silêncio interior que todos temos que ter. E aí nós temos as duas alternativas. Ou você culpa o destino, os outros, a vida pelas suas frustrações, ou você assume o total comando pelas criações do seu universo particular. Assumir o controle vai lhe colocar num caminho realizador,
repleto de sinais e saltos de consciência. A gente pode, Deus nos permite, ficar se queixando, lamuriando, ficar num canto se vitimizando, ou tomar as rédeas da nossa vida, buscar o desafio da nossa autoiluminação. Nós precisamos, de uma vez por todas, nesta encarnação, como diz a Ercília Zilli, nós hoje somos a melhor condição do nosso espírito, porque se a lei do progresso não deixa retroceder, nós já fomos bem piores. Então hoje eu sou a melhor forma espiritual, não física, do que eu já tive. E isto me propõe uma melhora. Isto faz com que eu consiga lapidar essa joia bruta que eu sou como espírito criado por Deus. Se Deus é infinitamente bom, sábio, onipotente, Ele não criou coisa ruim. O que existe de ruim em mim foi opção minha. Então eu tenho que buscar a lapidação interna para fazer brilhar. E para isso eu preciso restabelecer essa comunhão com o eu profundo que eu sou. Não é o outro que vai fazer por mim, sou eu. E para essa comunhão eu preciso de 3 itens principais: o sentimento de aprendiz, o despertar da consciência e a gratidão a Deus. O sentimento de aprendiz. Eu tenho que internalizar que eu sou aprendiz, que eu errei, que eu vou errar. Mas se eu errei, tem jeito de consertar, tem caminhos a reparar. Eu tenho que ter persistência, humildade, mansidão, aceitação e compaixão. Eu tenho que me colocar na condição de um espírito imperfeito que está aprendendo. Ah, mas se eu não acertar na primeira, não quero saber. Se eu não for perfeito em tudo, não vale nada. Nós nos autodepreciamos. Nós não fazemos valorizar aquela chama divina que nós somos, aquele espírito que Deus nos criou para a perfeição. Nós precisamos da humildade de errar e reconhecer os nossos erros e pedir perdão, de pedir desculpas, reparar. Nós precisamos ser mansos conosco e com os outros. Precisamos aceitar que erramos. Para muitos de nós é muito difícil. Tem pessoas que acham que só erram. Tem pessoas que acham que nunca erram. Então é preciso ter essa aceitação. Senão nós não vamos mudar. E termos compaixão. Compaixão com os outros que também erram. Mas compaixão conosco. De termos a certeza que um dia nós vamos acertar. Se hoje nós não somos aquilo que queríamos ser, vamos trabalhar para chegar quase naquele ponto. Nós precisamos despertar a consciência. Poucos ainda estão despertos no planeta. Acredita-se que 2% da população mundial esteja desperto para as coisas da vida do espírito. E nós podemos despertar ou pelo amor ou pela dor. Não tem outros professores. Nós escolhemos o que queremos. O despertamento pelo amor são as provações. É Deus nos pegando pela mão e nos colocando, tipo crianças, aquele murinho para a gente pular. Então ele nos sustenta pelo amor. Se nós não quisermos, a dor da expiação vai nos fazer pular o murinho. Porque não tem como reaprender se não é pelo amor ou pela dor. Como eu sempre digo, as crianças, se não aprenderem com o amor dos pais, aprenderão com a dor da vida. Porque todos nós vamos aprender. E a expiação, ela justamente diz isso.
Extrair de dentro, pia, é o prefixo de pureza. Então, expiar significa extrair a pureza que há dentro de cada um de nós. Extrair essa pureza que existe em essência. Então, nós vamos sempre estarmos na vida de três maneiras: ou construindo, ou destruindo, ou reconstruindo. São essas três maneiras que nós nos encontramos. Nós estaremos construindo a nossa aprendizagem com as provações. Ou poderíamos estar destruindo. E daí virão as expiações para a reconstrução. E o terceiro item, a gratidão a Deus. Nós temos que entender que Deus é infinitamente bom, que é amor, mas Ele criou leis. E estas leis são para o universo. Não existem privilegiados. E isso nos dá uma satisfação. Se não existem privilegiados,